Hoje eu vou trazer alguns detalhes sobre o aporte que a gente fala há muito tempo. Quem sabe dessa vez aconteça mesmo e tá mais para acontecer. E vou trazer também para vocês um detalhe sobre o Barba, uma missão difícil que foi encarregada a ele, beleza? Mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos para a primeira então. Primeira notícia aqui que eu tenho para passar para vocês. Eu vou falar sobre a função ali do Barba, um desafio que foi passado para ele. Eu trouxe aqui para vocês que nessa data FIFA vamos melhorar a parte física, e aí com atletas voltando de lesão e tal, e também recuperar atletas também a parte física. Atleta que vem jogando, vem desgastando, vamos recuperar essa parte. Recuperar a parte técnica e tática, onde o técnico vai poder implementar o seu estilo de jogo, certo? Beleza. Outra coisa também que nós trouxemos é que o Sampaoli, a saída de Sampaoli foi traumática para o elenco. Não que o elenco não quisesse que ele saísse, muito pelo contrário, mas que o Sampaoli, quanto tempo mais ele ficava, mais ele distanciava o elenco entre si. O Sampaoli causou um grande estrago no elenco, então o Barba tem a missão, além de física, técnica e tática, o Barba tem a função gestão de pessoas, questão psicológica. O Barba tem a função de unir novamente esse vestiário do Galo, fazer uma gestão, tá? De fato, deste vestiário do Galo, unificar, tá? Eu já falei para vocês que desde que eu tô aqui dando notícia do Galo, eu nunca vi um vestiário com tanta falta de união, tá, gente? O Barba, uma das, não só essa, mas uma das funções que ele foi encarregado é de quê? De unificar ou diminuir as diferenças do vestiário do Galo. Acho que ficou claro, né, galera? Acho que não tem como ser mais claro do que isso. O Galo também conta com esse poder de gestão de pessoas. Podemos ver que o Barba, na saída lá dos Estudiantes, como que o elenco gostava dele. Teve despedida, teve choro, emoção, roda de agradecimento, homenagens da diretoria, do clube, da torcida, encheram o estádio para fazer a despedida dele. Então ele tinha um elo muito bom com a diretoria, com a torcida e principalmente, que é o nosso foco aqui, com um grupo de atletas, tá? Então, gente, o Barba tem a função de unificar ou reunificar esse elenco do Galo, que o Sampaoli, um elenco que já faltava união, o Sampaoli veio mais e afundou ainda mais esse barco, tá? Então vamos ver se o Barba vai dar conta de lidar com essa questão, com mais este desafio. Beleza, galera? Show de bola? Deu para entender? E deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho, tá, galera? Vamos pro próximo assunto então, galera, sem mais delongas. Vou falar de um assunto aqui que eu tô cansado de falar sobre isso, a verdade é essa. Pensei mesmo em fazer esse vídeo e falar sobre o assunto, mas como o Pedro Daniel, CEO do clube, o dono, Rubens Menin, veio publicamente falar, por que eu não vou falar? Se eles falaram, eu também vou falar, né? Então, gente, o aporte, de fato, parece, tá? Dessa vez vai acontecer mesmo. Então, teremos um aporte na casa de 500 a 520 milhões dentre os próximos 40 dias, ou seja, até final de abril, tá? Vai acontecer esse aporte. Só para vocês terem ideia, ano passado, deixa eu pegar a calculadora aqui, vou fazer ao vivo aqui com vocês, 250 milhões dividido por 12. Ô, gente, ano passado o Galo pagou mais de 20 milhões de juros. 250 milhões dividido por 12 dá mais de 20 milhões de juros por mês. Isso foi os juros que o Galo pagou ano passado, gente. Isso é só juros, não é dívida não, não tá amortizando, não tá debitando em dívida, não, isso é só juros, é dinheiro demais, então é um absurdo isso, tá? O aporte vai ser direcionado para bater o déficit bancário, tá? Como eu falei, nos próximos 40 dias. A despesa bancária do Galo, gente, só a despesa bancária, que é a pior dívida, a dívida mais cara, a dívida mais onerosa, a dívida que mais corrói o clube, tá na casa de 600 milhões de reais só de dívida bancária,
tá? E como eu disse, 250 milhões de juros por ano, mais de 20 milhões por mês. Ô, gente, só para vocês terem uma comparação. A folha salarial do Galo, ela é na casa de 21 a 22 milhões de reais por mês. É como se nós estivéssemos pagando uma folha salarial do Flamengo, que é acima de 40 milhões, que é o dobro da nossa. Só que metade a gente paga para folha e metade a gente paga para juros. Então imagine você se o Galo não tivesse essa quantidade de juros para pagar por mês, o que sobraria para investir em futebol, tá, gente? Então por isso que vocês veem eles falando aí, vamos igualar Palmeiras e Flamengo em 2030. Por quê? Porque na visão deles, deixando de pagar os juros, a gente consegue ter uma folha salarial até dobrada, porque se paga hoje, pode pagar lá na frente, e investir de fato na folha salarial, investir em atletas, e aí batendo frente a frente com Palmeiras e Flamengo. Isso é a visão deles, eu aqui, Lucas, não gosto de ficar falando isso, porque de promessa, você que tá aí do outro lado, já ouviu bastante. Então esse negócio de 2030, potência mundial, Galo e Flamengo, prateleira de cima, a gente já tá cansado de ouvir isso, eu quero ver na prática, tá, gente? Então, 600 milhões, absurdo, 250 milhões de juros anual, tá? O Galo vai ficar mais ou menos com 100 milhões de dívida bancária, tá? Mas uma parte dessa dívida está alongada, tá? Está alongada, uma parte dessa dívida, beleza? E aí nós vamos diminuir, em média, cerca de 100 a 120 milhões de juros no ano, beleza? Isso aí vai ser a diminuição dos juros no ano, tá? Ainda vai pagar juros, tá, gente? Esse aporte não vai estancar 100% a ferida, não. E tem uma dúvida que eu vou procurar saber, mas eu vou compartilhar com vocês. De fato, vai ser um aporte ou vai ser uma transferência de dívida? Porque existe diferença. Aporte é você chegar, tirar o dinheiro do bolso e tá aqui, ó, tô botando 500 conto aqui, ó, paga isso, isso e isso, e aí você consegue barganhar. Você com 500 milhões na mão, você chega pro banco e fala, eu te devo quanto? Eu te devo 100 milhões, se eu te der 70 milhões à vista aqui, você quita essa dívida? O banco, vou quitar, eu prefiro receber 70 na mão do que se 100 virar uma bola de neve, você me pagar daqui 15, 20 anos. Então, do 100 que você devia, você gasta 70, sobra 30, você vai barganhando. Então, com 500 milhões, você não paga 500 milhões de dívida. Com 500 milhões, você paga 600, 700 milhões de dívida, porque você vai barganhando. Agora, a transferência de dívida, não. A transferência só pega o 100 e passa para lá, então você deixa de dever 100 mesmo. E não sobra nada para você usar em outras partes. Então, tem a diferença, eu quero tirar essa dúvida. Vai ser feito um aporte ou vai ser feita uma transferência de dívida? O aporte te dá poder de barganha para você diminuir com 500 milhões, você diminui 700 milhões de dívida. O poder de barganha, você simplesmente vai tirar 500 milhões da dívida. Você não vai ter poder de barganha. Você não vai estar dando dinheiro, você vai estar transferindo o CPF ou o CNPJ do devedor. Então, existe a diferença, ficou dúbia essa questão. Gerou e está gerando confusão em muita gente. Eu vou procurar saber para tentar trazer, tá? É preferível que seja um aporte, tá? Porque igual eu falei, um aporte com 500 milhões você mata 700 milhões de dívida. A transferência de dívida não, você vai matar os 500 milhões de dívida e só, né? Só, entre aspas. Beleza, galera? Vamos ver se a gente tira essa dúvida e traz para vocês. Eu não sei se vocês também ficaram com essa dúvida. Eu tô pegando as entrevistas que foram feitas ao GE, ao No Ataque, Rubens Menino e Tatiaia. Então, ficou essa dúvida, beleza? Como é que tá a quinta-feira do Atlético, hein, Claudão? Um abraço, Pedro. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Quinta-feira do Galo, uma semana antes da volta ao Campeonato Brasileiro. Do jogo na quinta-feira da semana que vem, dia 2, é contra Chapecoense, lá no interior de Santa Catarina. E aí, Pedro, hoje já teve treino pela manhã e com novidades em campo, pelo menos em campo, com corridas no gramado de 2 jogadores que já estão ali naquela reta final, podemos dizer, de tratamento de lesões. Vamos lá, o volante Maicon ainda em tratamento, fez corridas no campo, alternando ainda preparação física e fisioterapia. Maicon ficou fora da final do Campeonato Mineiro ali naquela semana, antes do jogo contra o Cruzeiro, teve uma lesão muscular na panturrilha, então está se recuperando. Um titular da equipe não jogou ainda com o Barba Domingues, né? Quando o Barbas chegou ali, ele praticamente não jogou, fez um jogo, né? E depois se machucou. E o Vitor Hugo, zagueiro,
ainda em tratamento, também está fazendo um trabalho com bola em separado, com a preparação física. Então a diferença é que o Vitor Hugo já está fazendo algumas atividades com bola. Pode ser, né? Principalmente o Vitor Hugo, que fica à disposição para o jogo da semana que vem contra a Chape, mas não é uma certeza por enquanto, vai depender da evolução dele, se vai ser liberado até o início da semana que vem, pelo menos, caso do Vitor Hugo. E é importante, viu, Pedro, a questão de zagueiro, por quê? A incerteza é muito grande, e a tendência é que eles não voltem a tempo, Júnior Alonso e Ivan Roman, né? Que vinham jogando aí constantemente com o Barba Domingues. Já teve jogo, inclusive, a última partida, que jogaram 3 zagueiros. E o Galo tem hoje disponível o Juan, né? O Juan é o único disponível desses 3 zagueiros, já que os outros estão em data FIFA. E o Lianco aparece como uma possibilidade também, né? O Lianco está treinando, esse já está liberado pelo departamento médico há algum tempo, entrou em campo contra o São Paulo. Até pelas ausências que são prováveis de jogadores de data FIFA contra a Chape, há a possibilidade de jogar ou o Vitor Hugo se recuperar ou até o Lianco. Porque uma hora o Lianco vai ter que voltar, Pedro. Será que vai ser já contra a Chape? Pode ser que essa brecha que os jogadores que estão em data FIFA, eles vão dar, né? Pode ser que apareça aí pro Lianco essa oportunidade lá contra a Chape. Eu quero saber de você, Simões, se o Vitor Hugo e o Lianco são titulares. Como é que tá a sua escala aí dos zagueiros que o Barba tem à disposição, tendo em vista essas informações, né? Que o Vitor Hugo tá voltando, que o Lianco já pode até, quem sabe, ser titular na semana que vem. Simões? Olha, Pedro, quando tiver o Lianco em condições... Ele é o número 1. É o Lianco e mais um, né? A diferença dele pros outros é muito grande, né? Ou mais 2, né? Depende do depende do Barba, exatamente. Depende do Barba. Mas aí o Lianco é titular absoluto dessa zaga do Atlético. A diferença técnica dele pros outros zagueiros do Atlético é muito grande, tá? Eu não sei, eu acho que leva muito assim, o Júnior Alonso, o Barba chegou, o Júnior Alonso deu até uma recuperada, né, Cláudio? Inclusive no prestígio, né? Parece. Sim. Deu uma recuperada, inclusive, no prestígio, e aí esse fato de, talvez, um treinador argentino com zagueiro paraguaio, o entendimento talvez seja até melhor. Porque aqueles jogos com o Lucas Gonçalves, inclusive, ele foi banco. Isso, quando foi banco. houve a transição. Exato, ali. foi banco. E o Barba chegou e... Ele voltou. E ele voltou. Ele voltou, né? Jogando melhor. Isso, e voltou jogando melhor, exato. Voltou jogando melhor. O Vitor Hugo, um período aí, eu acho que talvez a tendência, tá, é que o Vitor Hugo jogue por ser o único canhoto, né, sem o Júnior Alonso, e... se o Lianco puder jogar, é muito interessante. Agora, é um jogo duríssimo, né, o Pedro e Cláudio e Nath, porque a Chape faz o campeonato para não cair, né? Então, quer dizer, ela tá ali naquela situação preocupante, e aí eu não sei se o Barba colocaria o Lianco, porque, de toda forma, foi uma lesão muito séria que ele teve, e um prazo muito pequeno de recuperação, né, Cláudio? Imaginava-se que ele ia ficar muito mais tempo parado. Chegou a se pensar, inclusive, que só teria o Lianco após a Copa do Mundo, tá? E o Lianco volta antes, então precisa ter muito cuidado com esse retorno do Lianco. Mas se ele tiver condição, sem dúvida nenhuma, é ele. E aí, no caso, acho que mais um, né? Não acho que ele vai pôr 3 zagueiros contra a Chape sem ter o Roman e o Alonso, né? Vamos observar, né? E você, Nath, como é que observa essa recuperação? Jogadores importantes aí, Maicon, Vitor Hugo, estão quase voltando a ser parte do elenco do Barba. Pois é, eu acho que esse período, né, agora sem jogos, é importante também nesse sentido para tentar recuperá-los. A gente sabe que lesão de panturrilha exige, às vezes, um pouquinho mais de paciência, um tempinho a mais, né? A lesão do Maicon me parece até um nível mais simples, digamos assim, um grau, né, menos grave do que a do Vitor Hugo. Eu acho que o retorno do Maicon é fundamental. Seria o ideal que todos eles estivessem à disposição para treinar, para o Barba, de fato, aproveitar esse tempo para encontrar essa base, mas acho que na cabeça dele o Maicon é um titular, vinha jogando bem no meio campo do Atlético, com e sem a bola. E sobre o Lianco, eu acho que ele deveria jogar a partida contra a Chapecoense. A volta dele é urgente nesse time, ele tem feito muita falta. A gente está indo para um mês de abril decisivo, com Copa Sul-Americana, com Copa do Brasil. Eu acho que o quanto antes ele voltar para o time, o quanto antes ele recuperar ritmo de jogo, ele recuperar confiança, entender
qual é o melhor parceiro para o Lianco, se é o Vitor Hugo, que é quem joga mais pela esquerda, se é o Alonso, se é o próprio Juan Tressoldi, que pode se adaptar jogando um pouquinho pelo outro lado, melhor para essa defesa chegar mais encaixada. E não é, de fato, um jogo fácil contra a Chapecoense, ainda que a Chapecoense esteja ameaçada ali na parte de baixo da tabela, não tenha vencido nenhum dos últimos 5 jogos, mas lá na Arena Condá costuma ser um time difícil, né? De ser vencido, um time que joga muito fechadinho, e o Atlético costuma ter dificuldade também contra esses times. Os principais complicadores da vida do Atlético geralmente são os times que estão brigando na parte de baixo da tabela, ainda mais fora de casa, né? Então são vários desafios a ser superados nesse jogo contra a Chape. 15ª colocada com 7 pontos, a Chapecoense nesse início de Brasileirão. Tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos, tem 7 jogos. Jogou ontem, né? Na Copa Sul-Sudeste, a Chapecoense venceu o São Bernardo pelo placar de 2-1 e teve uma mudança que surpreendeu a muitos, né? Mas é assim que acontece. O grande vai lá, abocanha uma peça do time menor com uma certa facilidade e assim se retroalimenta a cadeia alimentar do futebol. Chapecoense anunciou que o Léo Vieira foi para o Bahia, vinha sendo o goleiro titular e imediatamente contratou o Matheus Aurélio, que é o goleiro que estava no Tombense. Inclusive ele jogou ontem titular no jogo que o Tombense ganhou do Avaí na Sul-Sudeste também. Então, o goleiro da Chape foi para o Bahia, o goleiro do Tombense foi para a Chapecoense nesta noite. O Simões falou aí da força da Chapecoense em casa, ela tá empatando muito esse ano, né? Foram 3 empates e uma vitória. A vitória foi na estreia contra o Santos, um 4-2. E agora ela tá empatando, ela empatou com o Corinthians, com o Grêmio e com o Coritiba em casa. E o empate com o Grêmio, esse goleiro Léo invicto, aí... Né? Ele deu o gol pro Grêmio. Deu o gol pro Grêmio. Foi sair pra socar a bola no escanteio, socou a bola no pé do jogador do Grêmio, uma lambança que ele errou. Tá invicto em casa a Chape, né? Nesse momento. Falando de estádio, né, Pedro? A Arena MRV finalizou a preparação para receber o sistema de impedimento semiautomático. A gente tem imagens aí no YouTube, que o próprio Atlético divulgou. O sistema semiautomático, do impedimento semiautomático, é uma tecnologia que está sendo prevista aí para ser utilizada neste Campeonato Brasileiro ainda. Serão 28 iPhones, são 28 celulares posicionados ao redor do estádio, que serão interligados a um sistema, né, da Gênio Esportes, que é uma empresa. Nos próximos dias, uma equipe da CBF estará na Arena MRV para calibração das linhas e os testes operacionais antes da liberação oficial do estádio para uso em partidas. O Arena MRV é o 3º estádio. O Maracanã já fez esse início, né? A Arena do Corinthians, né? Neoquímica Arena também. Isso, e isso aí, tá, uma informação, tá, de bastidores. O impedimento semiautomático, ele vai praticamente acabar com aquela história de venda de mando de campo em reta final de Brasileiro. Porque os jogos vão ter que ser disputados em estádios com uma tecnologia homologados, tá? E a homologação, por exemplo, o Atlético joga na Arena MRV. Tô citando como exemplo, tá, gente? Se ele quiser jogar no Parque do Sabiá, mandar uma partida lá, ele tem que bancar toda a estrutura de impedimento semiautomático lá. É tão caro, né? E é tão problemático que são, assim, milhares de quilômetros de fios, né, o Cláudio? É uma fiação muito grande, porque é tudo por rede, tudo por... Então, quer dizer, o impedimento semiautomático vai praticamente acabar com a venda de mando de campos na Série A do Campeonato Brasileiro. Porque o clube vai poder até transferir o jogo dele do para outro estádio. Mas se o estádio não tiver homologado, ele vai ter que bancar com a despesa de colocação da estrutura do impedimento semiautomático. Né? Porque isso aí é fixo, né? Isso aí é um equipamento fixo, isso aí não é móvel. E nesse momento, né, a gente está vendo ser implantado pela CBF, com custeio da CBF, não é, Simões? Isso. Então, por isso que os clubes... Agora, se o clube quiser mudar, ele vai ter que bancar. Isso, ele que vai ter que bancar. Ô Pedro, deixa eu dar um... O que mais podemos destacar? Cláudio Rezende, semana do Atlético em sequência para uma intertemporada, Claudão. É isso, o próximo jogo é fora contra a Chapecoense e o próximo jogo na Arena MRV, a gente falou agora há pouco, né, da instalação de câmeras para um futuro impedimento semiautomático na Arena MRV, ô Pedro, o próximo jogo do Galo vai ser no dia 5, é o domingo de Páscoa, né, 5:30 da tarde contra o Atlético Paranaense. E a diretoria do Galo está estudando se vai ou não
permanecer com aquela promoção que foi muito elogiada, inclusive, né, do último jogo contra o São Paulo. O Galo colocou um grande público na Arena MRV com promoção para vários sócios, né, para todas as categorias de sócio. A situação ainda está sendo estudada com carinho pela diretoria do Galo, mas não tem o martelo batido. Possivelmente até o início da próxima semana, no máximo, fim dessa semana, já vão definir essa situação. E há um projeto, né, no orçamento desse ano na Arena MRV, Pedro, tem também uma previsão para que o Atlético mexa e faça como que fez ali no setor no setor sul da arena, com acústica, para o setor leste do estádio. Então, estão projetando, ainda não tem uma data, um mês estipulado, mas há uma ideia no clube, sim, um orçamento para que faça também adequações para melhorar a acústica em outro setor do estádio, o setor leste, que é o setor que fica do outro lado, né, das cabines de transmissão ali da Arena MRV. Houve uma diferença muito perceptível, né? Muito Melhorou notável bem nessa situação da acústica da Arena MRV quando essa melhoria aconteceu no ano passado. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!